O mundo da ciência está em choque. Descobertas revolucionárias estão desmoronando tudo o que pensávamos saber sobre a vida, revelando que a natureza guarda segredos quânticos mais extraordinários do que qualquer ficção científica jamais ousou imaginar. Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre biologia nas aulas de ciências estava incompleto. Que as plantas ao seu redor não apenas convertem luz em energia através de simples reações químicas, mas executam computações quânticas mais sofisticadas que nossos supercomputadores mais avançados. Que os pássaros navegam pelos céus usando um GPS quântico invisível que desafia as leis da física clássica. Pois bem, não é mais ficção. É realidade científica comprovada. A revolução da biologia quântica está aqui. E ela está reescrevendo os fundamentos da vida como a conhecemos. Durante décadas, os físicos trataram a mecânica quântica como um fenômeno exótico, confinado aos laboratórios ultrafrios e ambientes estéreis. Partículas que existem em dois lugares simultaneamente, conexões instantâneas através do espaço-tempo, energia surgindo do nada, tudo isso parecia impossível de existir no mundo bagunçado da biologia. Como estavam errados. Seth Lloyd, do MIT, um dos pioneiros da computação quântica, admite abertamente: quando ouviu falar de biologia quântica pela primeira vez, achou que era loucura. Hoje, ele está completamente viciado no assunto. E há uma razão perturbadora para isso. Os organismos vivos descobriram como dominar a mecânica quântica bilhões de anos antes dos humanos sequer sonharem com ela. Paul Davies, da Arizona State University, revela algo que vai fazer você repensar sua existência. A vida existe há pelo menos 1 bilhão de anos neste planeta. Há bastante tempo para aprender truques quânticos, se isso conferir uma vantagem. Truques quânticos. Pense nisso. Enquanto lutamos para criar computadores quânticos funcionais em laboratórios com temperaturas próximas ao zero absoluto, as plantas no seu jardim estão executando processamento quântico em temperatura ambiente, usando a fotossíntese. E isso é apenas o começo da toca do coelho. A fotossíntese, esse processo que aprendemos ser simples na escola, é, na verdade, um dos maiores mistérios da ciência. Como as plantas conseguem converter luz solar em energia com eficiência quase perfeita? A resposta está deixando os cientistas de cabelo em pé. Quando um fóton de luz atinge uma folha, ele não segue um caminho linear até ser convertido em energia. Em vez disso, ele explora todos os caminhos possíveis simultaneamente através de um fenômeno quântico chamado superposição. É como se a energia pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo, testando todas as rotas disponíveis antes de escolher instantaneamente a mais eficiente. Isso não deveria ser possível, mas está acontecendo em cada planta, a cada segundo, há bilhões de anos. Thorsten Ritz, da Universidade da Califórnia, está investigando algo ainda mais perturbador: pássaros que usam emaranhamento quântico para navegar. Sim, você leu corretamente. Emaranhamento quântico, aquele fenômeno que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, está acontecendo nos cérebros dos pássaros migratórios. Como isso é possível? Os pássaros possuem proteínas especiais em seus olhos que são sensíveis ao campo magnético da Terra através de pares de elétrons emaranhados. Quando esses elétrons interagem com o campo magnético, eles criam padrões visuais que os pássaros literalmente veem como um mapa quântico do mundo. É como se eles tivessem um GPS quântico incorporado que funciona através de dimensões que nem conseguimos compreender totalmente. Mas aqui está a parte que vai explodir sua mente. Isso está acontecendo em ambientes hostis à mecânica quântica. As células são lugares quentes, úmidos, cheios de ruído molecular. Teoricamente, qualquer fenômeno quântico deveria ser destruído instantaneamente nessas condições.
É como tentar ouvir uma sinfonia no meio de um show de rock. Impossível, certo? Errado. A natureza descobriu algo que nossos melhores físicos ainda estão tentando decifrar, como manter a coerência quântica em ambientes caóticos. Lloyd explica com uma analogia perturbadora. É como se a vida tivesse aprendido a criar bolhas de silêncio quântico no meio do caos celular. Enquanto nossos computadores quânticos precisam de isolamento extremo para funcionar, os organismos vivos desenvolveram mecanismos para proteger e utilizar fenômenos quânticos em condições impossíveis. Isso sugere algo profundamente inquietante sobre a natureza da vida. Talvez a consciência, a própria experiência de estar vivo, seja fundamentalmente um fenômeno quântico. Davis vai ainda mais longe. Quando você diz truques quânticos, você está distinguindo entre fenômenos quânticos nas pequenas bolinhas e um organismo se aproveitando de fenômenos quânticos para obter uma vantagem na competição biológica. Em outras palavras, a evolução não apenas selecionou organismos que usam mecânica quântica, ela os projetou especificamente para explorar essas propriedades bizarras da realidade. A vida não é apenas química complexa, é tecnologia quântica orgânica. Pense nas implicações. Cada célula do seu corpo pode estar executando computações quânticas que fazem nossos supercomputadores parecerem calculadoras de bolso. Seu DNA pode estar processando informações através de dimensões que a ciência clássica nem consegue medir. Os cientistas estão começando a perceber que a fronteira entre física quântica e biologia não existe. Elas são a mesma coisa. E isso está mudando tudo. Ritz revela algo ainda mais chocante. Você tem opções na mecânica quântica que não tem na clássica, né? Em termos práticos, isso significa que os organismos vivos podem literalmente escolher entre realidades diferentes, explorando múltiplos estados quânticos para otimizar sua sobrevivência. É como se a vida tivesse acesso a um menu de possibilidades que a física clássica nem sabia que existia. Mas talvez a descoberta mais perturbadora seja esta: estamos apenas arranhando a superfície. Os exemplos que conhecemos, fotossíntese quântica, navegação aviária por emaranhamento, possível computação quântica no cérebro, podem ser apenas a ponta do iceberg. Se a vida tem usado mecânica quântica por bilhões de anos, quantos outros truques ela desenvolveu que ainda não descobrimos? Lloyd sugere algo que deveria nos deixar sem dormir. Estranho e esquisito, e contraintuitivo ou não. E é sobre isso que estamos aqui para falar. A mecânica quântica não é estranha para os organismos vivos. É normal. Somos nós que estamos vivendo numa ilusão clássica. A realidade é muito mais estranha e maravilhosa do que nossa percepção limitada nos permite ver. Considere isto. Você está lendo estas palavras através de processos que podem estar fundamentalmente baseados em fenômenos quânticos. Seus neurônios podem estar processando informações através de superposições quânticas. Sua consciência pode ser, literalmente, um fenômeno que transcende as leis da física clássica. E aqui está o mais perturbador. Se isso for verdade, então a linha entre você e o resto do universo pode ser muito mais tênue do que imaginávamos. O emaranhamento quântico sugere que tudo no universo está conectado de formas que desafiam nossa compreensão de espaço e tempo. Se os pássaros podem usar essa conectividade para navegar e as plantas podem usá-la para otimizar a fotossíntese, o que mais é possível? Será que organismos podem comunicar-se através de dimensões quânticas? Será que a intuição, a criatividade, até mesmo o amor, são fenômenos quânticos que conectam consciências de formas que a ciência está apenas começando a compreender? Davis nos lembra algo fundamental. A vida veio de algum tipo de meio molecular. Não sabemos o que era, mas era quântico-mecânico e talvez tenha retido algumas de suas origens quânticas. Em outras palavras, somos
tecnologia quântica ambulante, criada por bilhões de anos de evolução experimental. Isso significa que cada respiração que você toma, cada batimento do seu coração, cada pensamento que passa pela sua mente pode estar sendo coordenado por processos que operam além das leis da física que conhecemos. Você não é apenas um conjunto de reações químicas. Você é um computador quântico biológico de complexidade inimaginável, e isso está apenas começando a ser compreendido. Os cientistas estão descobrindo que a coerência quântica, essa propriedade delicada que permite que partículas existam em múltiplos estados simultaneamente, pode ser mantida em sistemas biológicos por períodos muito mais longos do que se pensava possível. Ritz explica: é essencial na mecânica quântica que você retenha essa coerência se você quiser ver de uma maneira simples os efeitos quânticos em ação. Mas aqui está o kicker. Os sistemas biológicos não apenas mantêm a coerência quântica. Eles a exploram ativamente para vantagem evolutiva. A vida descobriu como surfar na onda quântica da realidade. Imagine as implicações para a medicina. Se doenças podem ser distúrbios na coerência quântica celular, então tratamentos quânticos podem ser a próxima revolução médica. Se o envelhecimento está relacionado à degradação de processos quânticos biológicos, talvez possamos intervir a nível quântico para estender a vida. Se a consciência é um fenômeno quântico, então transtornos mentais podem ter componentes quânticos que a medicina atual nem consegue detectar. Estamos na véspera de uma revolução médica que fará a descoberta dos antibióticos parecer trivial. Lloyd nos alerta para algo ainda mais profundo. Os organismos fotossintéticos realmente não se importam com isso. Tudo o que eles se importam, como Paul estava dizendo, se você pudesse fazer um pequeno hocus pocus quântico extra, você pode se reproduzir mais eficientemente? Hocus pocus quântico. Essa é a chave. A natureza não se preocupa se algo parece impossível ou contraintuitivo. Se funciona, evolui. E funcionou por bilhões de anos. Isso significa que toda a nossa compreensão sobre competição biológica, seleção natural e evolução pode estar incompleta. Não estamos apenas competindo através de força física ou inteligência clássica. Estamos competindo através de otimização quântica. Os organismos mais bem-sucedidos podem ser aqueles que desenvolveram os melhores truques quânticos, e isso inclui nós. Será que algumas pessoas são naturalmente mais sintonizadas com fenômenos quânticos? Será que gênios, artistas, místicos têm acesso mais direto a processos quânticos cerebrais? Será que a intuição é literalmente a capacidade de processar informações através de canais quânticos? Essas não são mais perguntas filosóficas, são questões científicas válidas que estão sendo investigadas em laboratórios ao redor do mundo. A fronteira entre ciência e espiritualidade está desmoronando diante dos nossos olhos. Ritz nos confronta com uma realidade inquietante. Quando perguntado se as partículas realmente existem em dois lugares ao mesmo tempo ou se é apenas nossa percepção, ele responde: se você acredita na mecânica quântica padrão, você simplesmente não pode responder a perguntas como essa. Em outras palavras, a realidade pode ser fundamentalmente diferente do que nossa experiência consciente nos diz. Você pode estar literalmente vivendo em múltiplas realidades simultaneamente, sem nem perceber. E aqui está a parte mais perturbadora. Se isso é verdade para sistemas quânticos simples, quanto mais é verdade para sistemas complexos como o cérebro humano? Quantas versões de você existem em superposição quântica? Quantas decisões você toma em paralelo através de dimensões quânticas? A resposta pode ser todas elas. Cada momento da sua vida pode ser uma escolha entre infinitas possibilidades quânticas. Lloyd nos dá uma perspectiva que deveria mudar como vemos nossa existência. Cada onda de luz que está me atingindo agora consiste em zilhões de pequenas,
zilhões de pequenas partículas chamadas fótons. Zilhões. A cada segundo, trilhões de interações quânticas estão acontecendo no seu corpo, cada uma carregando informação, cada uma contribuindo para o milagre da sua existência consciente. Você não é apenas matéria organizada. Você é informação quântica em constante processamento, e essa informação pode estar conectada ao resto do universo de formas que desafiam nossa compreensão de individualidade e separação. Davis nos lembra algo profundo. Mesmo um fator de 2 ou até 50% na velocidade de alguma reação ou algum processo mais eficiente, então não é surpresa que a biologia teria selecionado para isso após um período tão longo de tentativa e erro. 50% de vantagem através de mecânica quântica. Imagine o que isso significa em termos evolutivos. Organismos que desenvolveram capacidades quânticas não apenas sobreviveram, eles dominaram. E nós somos seus descendentes. Carregamos em nosso DNA bilhões de anos de otimização quântica. Somos o resultado de experimentos quânticos naturais que duraram éons. E estamos apenas começando a entender nosso próprio potencial. Se plantas podem usar computação quântica para otimizar a fotossíntese, e pássaros podem usar emaranhamento quântico para navegação, o que mais está acontecendo nos sistemas biológicos que consideramos normais? Será que o sistema imunológico usa processamento quântico para reconhecer ameaças? Será que a memória é armazenada em estados quânticos? Será que sonhos são explorações de possibilidades quânticas? Cada descoberta abre 1000 novas perguntas. Ritz nos confronta com a amplitude do que ainda não sabemos. Pode haver algo que não esteja em A e B ao mesmo tempo. E então, em algum momento, apenas, decide magicamente ir e cair em um. Decide magicamente. Essa pode ser a descrição mais precisa de como a realidade funciona a nível fundamental. A vida pode ser literalmente um processo de decisão quântica constante. A cada momento, trilhões de decisões mágicas estão acontecendo no seu corpo, escolhendo entre possibilidades quânticas para manter você vivo, consciente, funcional. E talvez, apenas talvez, você tenha mais controle sobre essas decisões do que imagina. Se a consciência é um fenômeno quântico, então a intenção consciente pode influenciar processos quânticos corporais. Isso explicaria fenômenos como o efeito placebo, cura pela fé, até mesmo a capacidade de alguns indivíduos de influenciar sua própria biologia através de meditação ou visualização. Não estamos falando de pseudociência, estamos falando de física quântica aplicada à biologia humana. E os resultados estão revolucionando nossa compreensão do que significa estar vivo. Lloyd nos dá uma perspectiva que deveria nos deixar humildes. Ninguém esperava que em sistemas biológicos, em células, você possa ter coisas como partículas de luz ou partículas de energia que estão, coerentemente indo assim, porque as células são um ambiente hostil para a coerência quântica. Hostil para a coerência quântica, mas a vida encontrou um jeito. Sempre encontra. A vida é mais engenhosa, mais resiliente, mais impossível do que qualquer teoria científica previu. Isso significa que você, como expressão máxima de bilhões de anos de evolução biológica, é mais extraordinário do que qualquer obra de ficção científica jamais imaginou. Você é um milagre quântico ambulante. A pergunta não é se a biologia quântica existe. A pergunta é: até onde vai nossa capacidade quântica inexplorada? Davis nos deixa com uma reflexão perturbadora. É tudo especulativo. Mesmo com todas essas descobertas revolucionárias, estamos apenas no início de compreender a verdadeira natureza da vida quântica. Se isso é apenas o que descobrimos até agora, imagine o que descobriremos na próxima década. Imagine o que descobriremos sobre você,
sobre suas capacidades ocultas, sobre conexões quânticas que você nem suspeita ter, sobre potenciais que estão dormindo no seu DNA, esperando para serem despertados através de compreensão científica. A biologia quântica não é apenas uma nova área da ciência, é uma nova maneira de entender a existência. E você está no centro dessa revolução. Cada célula do seu corpo é um laboratório quântico. Cada pensamento pode ser uma exploração de possibilidades quânticas. Cada batimento cardíaco pode estar sincronizado com ritmos quânticos que conectam você ao cosmos. Isso nos deixa com uma esperança extraordinária. Eu espero que, na verdade, nós aprendamos com a biologia potencialmente algo sobre como criar tais estados em ambientes quentes e úmidos. A natureza já resolveu os problemas que nossos melhores cientistas estão tentando decifrar. E se pudermos aprender com ela, se pudermos decifrar os segredos quânticos que a vida desenvolveu ao longo de bilhões de anos, imagine as possibilidades. Computadores quânticos biológicos, medicina quântica personalizada, expansão da consciência através de otimização quântica cerebral. O futuro não é apenas tecnológico, é biotecnológico quântico. E você, com sua biologia quântica natural desenvolvida por éons de evolução, não é apenas um observador dessa revolução. Você é a revolução. A descoberta da biologia quântica não mudou apenas como entendemos as plantas e os pássaros, mudou como devemos entender nós mesmos. Somos seres quânticos vivendo numa realidade quântica, usando tecnologia biológica quântica que é mais avançada que qualquer coisa que a humanidade já criou artificialmente. E estamos apenas começando a despertar para esse potencial extraordinário que carregamos em cada célula, em cada átomo, em cada pensamento. A vida é quântica. Você é quântico. E o universo de possibilidades que isso abre é infinito. Bem-vindo ao futuro da compreensão humana. Bem-vindo à descoberta de quem você realmente é.